Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a quem é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos mais uma vez o refrão do Salmo. Felizes, felizes, todos que respeitam o Senhor. Felizes, 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 todos que respeitam o Senhor. Mais uma vez, felizes. Felizes, felizes, todos que respeitam o Senhor. Felizes, 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 todos que respeitam o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As leituras de hoje, Evangelho, Lucas capítulo 13, versículo 18 ao 21, que acabamos de ouvir, falam desta realidade do reino de Deus. O reino de Deus comparado à semente de mostarda, o reino de Deus comparado ao fermento. O reino de Deus fundado por Jesus é um reino que cresce. Há mais de 2000 anos, o reino cresce e se espalha até os confins da terra. Desde os inícios, pessoas têm feito uma experiência com este Cristo, com este reino, ao ponto de querer dar a sua vida. Desde o momento em que começou-se a expansão da igreja, pessoas têm feito a experiência com Jesus, as pessoas têm feito a experiência com a graça de Deus, e essa experiência tem transformado a vida de muitos, ao ponto de muitos mártires na história da igreja, muitos santos na história da igreja, como nós celebramos hoje, Santo Antônio de Santana Galvão. Este homem que quis renunciar uma vida cômoda que tinha, uma vida até de bens, que ele era de uma família que tinha bens materiais, mas quis renunciar a tudo isso por amor a Deus, amor aos pobres, amor aos doentes, porque ele encontrou o verdadeiro tesouro, ele encontrou o verdadeiro sentido para a sua vida. Por isso que eu pedi para cantar novamente o refrão dos Salmos: felizes todos os que respeitam o Senhor, feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas teus caminhos. É somente na graça de Deus que nós vamos encontrando sentido para a nossa vida. É somente na graça de Deus que nós vamos encontrando sentido para a nossa caminhada, que nós vamos encontrando sentido para a nossa entrega de vida. Há poucos dias estava numa peregrinação onde nós passamos pela Itália, mas o foco principal da peregrinação era a Polônia, conhecer os santuários de São João Paulo II, a cidade principal de São João Paulo II, depois o santuário de Santa Faustina, e depois conhecemos também o santuário de Nossa Senhora de Częstochowa, que é a padroeira da Polônia, a mãe negra da Polônia. E principalmente nesse santuário, nós ficamos impactados, todos nós do grupo, com a fé daquele povo. 95% do povo polonês são católicos, 95%. 50% vão à missa todos os domingos.
Era dia de semana, acabou a missa, o padre expôs o Santíssimo, a imagem de Nossa Senhora acima, o Santíssimo exposto, o povo de joelho cantando, depois começou o terço. Lá nós vimos famílias, adolescentes, crianças, jovens, dia de semana, de joelhos nos santuários, rezando o terço, de joelhos, com uma fé que impressionou a cada um de nós. Foi um dos lugares que mais chamou a atenção, porque estavam ali, tinha um lugar lá que as pessoas faziam a penitência de passar de joelhos por trás do altar. Ali nós vimos criança fazendo isso, nós vimos adolescente fazendo isso. Uma fé viva. Para muitos que dizem que na Europa não existe jovens, não existe adolescente, que está tudo acabado, pelo contrário, nós vimos uma fé avivada naquele lugar. Um povo que foi destruído pela guerra, nós sabemos toda a história, mas se reconstruir, e muitos, as pessoas que quiseram destruir, principalmente quiseram destruir a fé daquele povo, quiseram destruir a religião, quiseram destruir o catolicismo. Existem padres que morreram por causa disso, mas eles se levantaram por quê? Porque se uniram, mas se uniram com o povo de fé. E aqueles jovens que estavam na igreja, que estão na igreja hoje, aquelas crianças, só estão por causa do testemunho dos seus pais. Porque não eram só jovens que estavam ali, estavam junto com os pais, estavam junto com as mães. É essa graça de Deus que há mais de 2000 anos toca no coração de pessoas, continua tocando no coração de muitos até os dias de hoje. Mas se você quer que a sua família seja de Deus, você primeiramente precisa ser testemunho. Se você quer que o seu filho seja de Deus, você precisa ser o primeiro a dar testemunho dentro de casa. Você como pai, você como mãe. O refrão do Salmo nos ajuda muito no dia de hoje. Felizes todos os que respeitam o Senhor, feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem, e tudo irá bem mesmo, se você colocar Deus na sua casa. Quer ter uma família feliz? Quer ter filhos felizes, realizados? Comece a educar os seus filhos na fé já desde pequeno. Comece a levar os seus filhos para a igreja já desde pequeno. Agora não adianta nada você, enquanto pai, tantos vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando, dizer para o filho, vai para a missa no domingo e você ficar em casa. Porque ele não vai, porque ele vai olhar para você. Por que eu tenho que ir? Só porque eu estou fazendo catequese e o pai tem que ficar em casa e a mãe tem que ficar em casa. O filho vai copiar aquilo que o pai está fazendo também. Quer ter uma família feliz? Leve seus filhos para a igreja. Ah, o meu filho não quer ir. E quem disse que ele se manda com 9 anos de idade? Com 10 anos? Com 12 anos já se manda. E você não acorda ele cedo para ir para a escola? Mesmo ele não querendo? Porque você quer o bem do seu filho? E por que não colaborar para que ele vá para a igreja também? Ele não se manda não. É você que tem que mandar nele sim. Porque você não quer o bem para o seu filho? E o que nós temos de melhor para dar para os nossos filhos? Para aqueles que nós amamos. Não é Deus? Nós temos que dar Deus para eles sim. E tem que, eu não quero ir, pois você vai sim, enquanto você está aqui, enquanto você é de menor, enquanto você mora debaixo desse teto, quem manda em você sou eu, você vai comigo para a igreja sim. Senão fica nessa coisa da liberdade, tem que respeitar a liberdade, o filho não quer ir para a igreja que ele tem que ficar jogando. Deixa ele jogando que logo logo ele está nas drogas também, logo logo ele está perdido. Os pais têm que assumir a postura de pai dentro de casa, não é ser duro não é ser grosso, mas e aí as leituras nos ajudam no dia de hoje. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos um para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Essa submissão aqui, ela diz uma realidade de um marido assumir a sua postura de marido dentro de casa. Mas também de o marido amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como que é? Como Cristo amou a igreja? Se entregando a ela. Dando a vida por ela. Não é no sentido de mandar na esposa, no sentido de fazer da esposa sua escrava, não. É no sentido de se entregar por ela. É este amor, mas isso só tem sentido se for vivido em Cristo Jesus nosso Senhor. Se for vivido na caridade, se colocar Deus dentro de casa. Senão, meus irmãos, cada vez mais as famílias vão se destruindo. Se você, enquanto pai, enquanto mãe, cada um de nós, não tivermos a coragem de desligar a televisão à noite para rezar o Santo Terço,
pode ter certeza, sua família está fadada ao fracasso. Porque nós paramos de rezar o terço à noite, nós não rezamos mais o terço, não lemos mais a Sagrada Escritura, e olha o que está acontecendo com as famílias no nosso país. E aí o que nós assistimos na televisão? Nós não, porque eu não assisto. O que as famílias assistem na televisão? Desde os noticiários, jornais, desde as novelas, que modelo de família que eles passam para nós? Nenhum modelo de família. Então tenha coragem de desligar a televisão, reunir a sua família para rezar o Santo Terço. O Santo Terço a gente reza com 15 minutos, um terço bem rezado. Desde que não seja um terço carismático, né? Tem o terço carismático que a pessoa coloca 1000 intenções em cada dezena, e você vai 1 hora para rezar o terço, né? Mas o terço católico, terço normal, terço carismático é católico também, né? Porque a gente aumenta um pouco mais. Terço, 15 minutos a gente reza o terço. Reúne, meu Deus do céu, será que é muito dar 15 minutos para Deus todos os dias? Antigamente nós rezávamos o terço todos os dias. E rezávamos de joelho, eu lembro, eu era criança. Mãe colocava os 9 filhos ali, nós somos em 9 irmãos, os 9 ali, às vezes era frio, em volta do fogão a lenha, porque era muito frio lá no Paraná. Nós não queríamos não, a gente cochilava ali, ajoelhava, se encostava na cadeira. Vamos rezar o terço sim, toda noite. Não tinha televisão, então aí parava para rezar. Depois então a televisão parou de rezar o terço. Tenha coragem de desligar a televisão para colocar Deus. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Mas tudo irá bem se você colocar Deus na sua casa, se você colocar Deus na sua vida, se você colocar Deus em primeiro lugar no seu coração. Comece a deixar Deus de lado, comece a colocar dinheiro, comece a colocar coisas, comece a colocar pessoas. Comece a dar mais razão a outras realidades e deixe Deus de lado para você ver o que vai acontecer. Isso eu estou falando para vocês, mas para mim também, cada um de nós. Comecemos a valorizar mais outras coisas e tiremos Deus do centro da nossa vida. Tiremos Deus do centro da nossa casa, irmãos. Que nós estamos fadados ao fracasso, não só a família, cada um de nós. Que Santo Antônio de Santana Galvão, que soube e encontrou o verdadeiro tesouro, soube encontrar o verdadeiro valor, interceda por nós no dia de hoje. Que talvez nós tenhamos e possamos, a partir das leituras de hoje, retornar um pouco mais para Deus. Não é muita coisa não. Deus é simples. Deus não exige muito de nós, exige o pouco. Nós temos uma vida de consagrado, precisamos um pouco mais sim. Temos o nosso estudo bíblico, temos a nossa adoração, temos outras realidades. Mas Deus não exige muito de você. Deus exige que quando você puder vir à missa durante a semana, você não é obrigado a vir à missa durante a semana, que não é pecado se não vir à missa durante a semana. Se você não vir ao domingo é outra coisa. Mas durante a semana não é pecado se você não puder vir. Você sabe disso, né? Você vem por livre e espontânea vontade. E que bom que você vem. Se você pode vir, está alimentando cada vez mais a sua fé. Mas se você está em casa, você não tem condições, mas reza o texto pelo menos. Se você pode ler 5 minutos da Sagrada Escritura, é 5 minutos, nós temos 24 horas. Você reza 15 minutos o terço. Você reza 5 minutos da Sagrada Escritura, são 20 minutos. Sobrou 23 horas e 40 minutos ainda para outras coisas. Olha como sobrou bastante tempo. E às vezes nós falamos que nós não temos tempo. Precisamos ao Senhor a graça no dia de hoje, de nós valorizarmos mais as coisas espirituais. Porque se eu aprender a levantar a minha mão para o céu, eu vou conseguir estender as minhas mãos como Santo Antônio de Santana Galvão fez. Ele só aprendeu a cuidar dos pobres e dos doentes, porque primeiramente ele aprendeu a levantar as mãos para Deus e levar o seu coração a Deus. Se nós não aprendemos a colocar o nosso coração em Deus, dificilmente a gente vai conseguir estender a mão para o próximo. Porque sem estar em Deus, sem estar em intimidade com o Senhor, nós não fazemos verdadeira caridade. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, pedindo a intercessão desse santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
cançãonovaplay.com. Assine já!